E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo e a gente vai fazer uma aulinha agora de revisão sobre função composta e função inversa. Bom, vamos começar fazendo a leitura do exercício aqui e vendo o que ele pede. O gráfico de uma função f de x igual a x mais b é uma reta que corta os eixos coordenados nos pontos 2 e 0 e 0 e menos 3. E ele quer saber o valor de f composta com a inversa de f em função de zero. Então, esse detalhezinho aqui, então ele seria inicialmente f composta com f de x, só que aqui é o símbolo de inversa. Então, teoricamente, um dos caminhos seria a gente encontrar a função inversa, encontrar a função composta das duas e aí fazer a resolução do exercício, né? Então, para resolver ele, eu preciso desse detalhe. Bom, e aqui no lugar do f de x, ele está pedindo para a gente trocar ele por zero. Então, tem vários caminhos aqui, vamos ver o que a gente faz. Só que o detalhe desse exercício é que ele não me deu qual é a função. Então, ó, a função é ax mais b. Eu precisaria descobrir essa função. Eu tenho ela como a e b. Então, o primeiro passo, que é uma parte que a gente ainda não tinha falado em sala de aula, que é como encontrar essa função aqui, o ax mais b. Então, essa parte aqui é um exemplo novo para nós, então prestem um pouquinho de atenção nesse detalhe. Então, primeiro nós vamos em busca disso. Então, eu vou começar anotando aqui, ó. F de x igual a ax mais b é a mesma coisa que y igual a ax mais b. Então, você pode reparar aqui que eu tenho o a e o b para descobrir. E como eu sempre gosto de falar, né, quando a gente tem duas incógnitas para descobrir, a gente precisaria de duas equações, precisaria de duas certezas. Quais são as duas certezas que ele me deu? Esses dois detalhes aqui, ó, que quando o x for 2, o y será 0. E quando o x for 0, o y será menos 3. Então, esse exercício aqui, que está dentro desse que tem função composta inversa, é uma situação bem clássica da matemática. Várias vezes a gente vai encontrar esse tipo de exercício que precisa encontrar a função. No caso aqui da função do primeiro grau é só o a e só o b. Aliás, o a e o b. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu preciso de duas equações, duas incógnitas, a gente vai utilizar essas duas certezas que ele me deu, esses dois pontos. Então, aqui nós vamos fazer uma separação. Eu vou substituir nessa função, eu vou trocar o x por 2 e o y por 0. Só que antes disso, deixa eu até apagar aqui, eu gosto de fazer um negócio aqui, inverter a ordem, para ficar mais bonitinho. Essa função aqui eu vou escrever invertido, ó. Vou escrever assim, ó, ax mais b igual a y. Então, vamos lá. Agora sim. Agora eu vou fazer as trocas. Então, eu vou trocar aqui usando o ponto, vou pegar uma cor diferente aqui, o ponto 2 e o ponto 0, certo? E aqui eu vou usar o ponto 0 e menos 3. Vou usar esses dois para encontrar o valor que eu preciso. Então, vão ser dois caminhos aqui que nós vamos tomar. Para esse, então, lembre que isso aqui nós vamos pôr no lugar do x e isso aqui no lugar do y. Então, vai ficar assim. A x, no lugar desse x, vai entrar o 2. Mais o b, que eu ainda não sei quanto vale. E o y, que vale 0. Ok? Então, nesse detalhezinho aqui, a gente ficou com a seguinte equação. 2a mais b igual a 0. Ok? Então, aqui eu tenho uma equação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse ponto aqui. Então, fazendo a mesma substituição. A vezes o 0. Da onde está vendo esse 0?
daqui, ó, porque ele é o valor do x e a função é ax mais b, ok? A vezes 0 mais o b, que eu ainda não sei quanto vale, isso é igual ao y. Onde entra o y? Ó, o y é esse aqui, que vale menos 3, ok? Aqui, esse exercício vai ficar um pouco mais fácil, porque nós vamos ter a condição aqui, ó, do a vezes 0, que dá 0. Então, sobrou só o b. Portanto, aqui a gente já descobre o b. Nem todo exercício vai ser tão simples assim. Então, aqui a gente já descobriu o b, já saiu meio de graça. Senão, nós teríamos que fazer um sistema. Poderia usar o método da substituição, da adição, você ia ter que pesar qual é o melhor. Então, esse b menos 3, ele vai ter que entrar aqui, ó, no lugar do b da outra função que eu estou usando o método da substituição. Então, nós vamos ficar com, nesse caso aqui, 2a, o b, que vale menos 3, ok? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Ele vai entrar aqui como menos 3, certo? Igual a 0. Então, continuando aqui, 2a mais com menos, continua negativo o número, menos 3, igual a 0. E aí, nós precisamos encontrar o a. Então, agora nós vamos resolver essa equação do primeiro grau aqui, isolando o 2a. 2a, o menos 3 passa para o outro lado, nossa operação inversa aqui é 3. E, finalmente, a gente passa o 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica 3 sobre 2. Então, nós encontramos A e B. Esse é o valor de A, esse é o valor de B. O que eu consigo com isso? Agora, nós temos a função original. A função original, então, agora ela vale f de x igual a ax mais b. No lugar deste a, vai entrar esse a aqui, ó. Então, fica 3 sobre 2x mais o b que a gente encontrou aqui. Opa, então não é mais, é menos. Então, eu vou pôr aqui negativo. Vou colocar aqui menos 3, ok? Então, essa é a nossa função, que eu também posso escrever ela como y, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que y igual a 3 sobre 2x menos 3. Beleza? Então, esta é a função. Agora, essa, ó, eu vou utilizar ela também. Mas eu preciso também agora calcular a sua inversa. Como é que fica o cálculo da função inversa? Então, agora aqui nós vamos fazer o cálculo da função inversa. Bom, você lembra aí como é que faz o cálculo da inversa? Dá um pause no vídeo aí, tenta resolver essa inversa aqui e daí em seguida você já solta o vídeo e confere com a minha correção. Sempre que possível eu vou fazendo isso, para você dar uma treinada aí também enquanto a gente vê as aulas. Bom, para quem não lembra, para calcular a inversa, a gente vai fazer a troca do x por y e do y por x. Então, o primeiro passo é trocar y por x e x por y. Então, eu vou fazer aqui a função original. Então, a função original é y 3x sobre 2 menos 3. Ok? Então, vou fazer a troca. No lugar do y, vai virar x. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui vai ser trocado. Opa! Vai ser trocado por x. Ok? Aqui nós vamos ficar com 3 sobre 2. No lugar desse x, eu vou trocar por y. E continuar o menos 3 aqui. Só que agora nós temos que isolar o valor de y, para ele virar função de novo. Então,
que caminhos nós podemos utilizar aqui? Como tem fração, eu vou sugerir aqui que... bom, tem o menos 3 aqui, temos vários caminhos para seguir, né? Mas, neste caso aqui, eu vou tirar o mínimo, que é um conselho que eu sempre dou, né? Quando a gente tem fração dos dois lados da equação, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum e assim a gente pode cortar o denominador. Então, aqui é 1, né? O denominador daqui é 1, aqui o denominador é 1, então o mínimo aqui vai ser 2, né? O mínimo entre 2 e 1 é 2. Então, aqui 2 e aqui 2. Agora eu vou fazer dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2, vezes x, 2x. 2 dividido por 2 dá 1, então aqui vai permanecer 3y. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3, 6, ok? Quando a gente tira o mínimo dos dois lados da equação, nós podemos cortar o denominador. Olha que alegria, cortamos alguma coisa. Então, só vou reescrever aqui o que ficou. Então, nós temos 2x igual a 3y menos 6, ok? Agora, nós vamos isolar o valor do y. Então, eu tenho que passar o 3y para cá. Então, ele passando nossa operação inversa, ele vira menos 3y. O 2x tem que vir para o lado de cá, menos 2x. E o menos 6 não mudou nada, ficou no mesmo lugar. Como aqui está negativo, nós vamos fazer a multiplicação por menos 1, né? Vamos fazer a mudança de todos os elementos aqui por menos 1, certo? Então, vai ficar 3y igual a 2x mais 6. Mudou o sinal de todo mundo, ó. Menos, 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 viraram todos positivos. E agora, o último detalhe aqui, que é passar o 3 que estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, neste momento, a gente conseguiu fazer o isolamento do 3, e aqui nós podemos dizer que nós temos a função inversa. A função inversa do y. Correto? Então, temos essas duas informações aqui que nós vamos precisar. Então, lembrando que a resposta do exercício, né, a pergunta principal do exercício é isso aqui, ó. É aqui que nós temos que chegar. Então, a gente vai fazer essa parte agora. Dava para a gente fazer de várias maneiras, mas eu vou... quem quiser aqui, eu vou dar um print, vou empurrar a tela para a direita, então, se quem quiser, dar um print aí depois. Vou só empurrar um pouquinho para cá, para ter espaço para a gente continuar fazendo. Então, agora eu preciso fazer o cálculo da função composta, encontrar a função composta. Como eu quero fazer a revisão da função composta aqui, eu vou fazer do jeito mais longo, vamos dizer assim. Dava para fazer de um jeito um pouco mais rápido, mas depois eu mostro para vocês. Eu quero agora encontrar a função composta. Então, vou mudar aqui, fazer com outra cor aqui. Agora eu quero calcular a composta. Opa, tá meio feio aqui. Aprendendo a escrever com a mesa digitalizadora ainda. Composta. A composta que eu quero encontrar é f composta com a sua inversa. Para isso eu tenho que ter as funções. Então, e elas já estão aqui, ó. A função original, vou anotar ela aqui, ela é 3x sobre 2 menos 3. E a sua função inversa, que é f de menos 1, é 2x mais 6 sobre 3, como nós encontramos aqui, ó. Aqui está a função inversa e aqui está a função f de x, que é a função original. Agora nós vamos fazer a composta das duas. Lembrando que isso aqui também pode ser escrito assim, ó, f bolinha f de menos 1.
né? Eu gosto mais desta maneira aqui porque fica mais claro o que deve ser feito. Então, lembrando aqui o que nós temos que fazer. Deixa eu só empurrar isso aqui um pouquinho para baixo. Empurrar um pouquinho para baixo aqui. Eu tenho que colocar a função f inversa dentro da função f original. Então, aqui vai ficar um pouco trabalhoso. Então, qual que é a função original? Lembrando que isso aqui é o importante, ó. Função composta, você tem que lembrar, você tem que lembrar que o significado dela é que você vai colocar tudo isso dentro da função f. Lembra daquele significado que eu mostrei para vocês, né? Se fosse f em função de 2, nós colocaríamos o 2 aonde? No lugar do x da função f. Como está tudo isso aqui dentro, nós vamos colocar tudo isso no lugar do x da função f. Então, vamos fazer isso. Isso aqui eu vou apagar porque era só um exemplo para você lembrar da ideia da função composta. Então, vamos organizar aqui. Eu vou escrever em azul e depois vou substituir aqui. A função original é 3x menos 3 aqui sobre 2. Agora, quem entra aqui dentro? Quem entra neste lugar aqui, ó? Seria o lugar do x, né? Só que quem vai entrar nele? Isto aqui, ó, a função inversa. Então, quem é a função inversa? Deixa eu tirar esse pedacinho daqui. Aqui nós temos a divisão. Vamos lá. Então, a função inversa é tudo isso, ó. Tudo isto que é o que vai entrar aqui. Então, eu vou substituir. Vai ficar 2x mais 6 sobre 3. Ok? Bom, agora nós temos que ajeitar isso aqui para conseguir obter a função composta. Então, vamos continuar o cálculo. Então, vou representar aqui f, bolinha, f composta com a inversa. E agora nós vamos ajeitar. Aqui, ó, vai ficar uma multiplicação de 3 vezes tudo isso que está no parênteses, tudo isso que está aqui. Mas eu posso fazer a distributiva, esse por esse e esse por esse, só que aqui tem um detalhe bem facinho, ó, porque o 3 está multiplicando tudo isso, e aqui tem uma divisão por 3. Então, novamente, ó, que delícia, vai dar para simplificar esse com esse. 3 divide com esse 3. Portanto, vai ficar 2x mais 6, certo? E dividido por 2, que tem essa divisão aqui embaixo ainda, menos o 3. Ok? Se você multiplicasse, daria o mesmo resultado. E aqui ia ficar 6x e aqui ficaria 18. Depois vai dar o mesmo resultado, porque ficaria dividido por 3 e teria mais coisa para fazer, só que ia ficar mais difícil. Se você quiser, depois experimenta fazer sem a simplificação aqui, vai ter uma divisão de frações para fazer, vai ficar mais longo só. Bom, seguindo em frente, agora como tem um 2 aqui e um... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Como nós temos aqui uma fração com denominadores diferentes, podia até tirar o mínimo aqui para ajeitar, né? Aqui, na verdade, nós já temos a função composta, já está bem avançada. Mas, para deixar mais bonitinho, nós podíamos tirar o mínimo aqui, ó, entre 2 e 1. Aqui é 2 e aqui colocaria 2 também. Lembrando que eu divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Então, 2 por 2 dá 1, então 2x mais 6 multiplicado por 1 continua 2x mais 6, não muda nada. 2 dividido por 1 dá 2, multiplicado por 3 vai dar 6. Então,
3 dividido por 1 é a mesma coisa que 6 por 2. E agora eu posso juntar isso tudo aqui num só. Então, se você quiser, você pode juntar aqui. Então, eu posso colocar tudo isso aqui num divisor só, e aí eu fico com 2x menos 6, aliás, mais 6 menos 6. E aí, nós vamos ficar com mais 6 menos 6, dá 0. Então, dá 2x sobre 2. E 2x sobre 2, dá para simplificar, ó que beleza, e a gente fica com a função composta, f composta com sua inversa, que dá x, que é uma função identidade, onde o y é igual ao x. Aliás, isso aqui poderíamos ter, se a gente já tivesse falado sobre isso, né? A gente não comentou sobre isso, mas é uma propriedade das funções compostas da função original e da função inversa. Sempre quando a gente faz a composta da função original com a função inversa, ela vai resultar nisso aqui, ó. Vai resultar em x. A gente pode fazer um teste com outras, né? Bom, para a gente finalizar o exercício, ó, agora ficou facinho, ó. É só trocar o x por 0, porque ele está querendo saber quanto dá f composta com f em função de 0. Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, eu vou colocar o 0. Então, aqui vamos ver como é que fica. F composta com menos 1 em função de 0. Então, só trocar o x por 0, portanto, isso aqui resultou em 0. Vou mostrar aqui um outro caminho para a gente resolver. Ó, aproveitando aqui, a alternativa correta é a letra B, que dá 0. Vou aproveitar, já que a aula já ficou extensa mesmo, né? Vamos falar aqui, ó, de uma maneira mais rápida para resolver isso. É que eu queria revisar a função inversa e a função composta com vocês. Mas como é que eu poderia ter feito mais rápido, ó? Vamos pegar aqui pela pergunta. Então, isso aqui seria outro caminho. Então, como ele mandou eu fazer f composta com f inversa em função de 0, eu poderia ter calculado isso aqui primeiro direto, ó. Então, quanto que vai dar a função inversa em função de 0? Então, a função inversa nossa está aqui, ó, 2x mais 6 sobre 3. Então, ficaria 2x mais 6, tudo isso dividido por 3. Então, f em função de menos 1 em função de 0, aqui vai dar 0, então vai ficar só 6 por 3, que por sua vez dá 2. Então, f em função de menos 1 em função de 0 resulta em 2, certo? Então, o que isso significa? Que isso aqui pode ser trocado por 2, que é o que eu vou fazer substituindo aqui, ó. Vou trocar aqui por 2, então vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui que ficou atrapalhando. Vou trocar aqui f em função de 2. E qual que é a função original? Ela está aqui, ó. 3x sobre 2 menos 3. Então, vai ficar assim, 3x, que agora vale 2, sobre 2 menos 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobrou só 3 menos 3, que dá 0. A vantagem de ter feito por esse método é que eu não precisaria encontrar a inversa. Nesse caso, realmente, nesse exercício não precisava. Se fizesse por aqui, seria bem mais rápido, ok?
Um exercício bem longo aqui, né? A gente fez devagarinho, falando de vários detalhes. O objetivo dele não era só simplesmente fazer a sua resolução, mas era aproveitar para fazer uma revisão de função composta, função inversa e mostrar para vocês esse esquema aqui, ó, que é uma maneira para você encontrar a função, não, encontrar o A e o B de uma função aqui quando ele não nos dá a função. Beleza? Tudo entendido? Lembra que a gente vai marcar umas aulas aí para tirar dúvida, né? A gente vai fazer algum atendimento online para tirar dúvida, mas para aproveitar aí para eu me preparando, se você ficou com alguma dúvida, quer comentar algum detalhe, já deixa nos comentários aí alguma coisa. Lembre de se inscrever no canal aí, porque agora a gente vai postar vídeos mais frequentemente e dá um joinha aí pra gente. Beleza? Um abraço, galera. Até mais.